Senhoras e senhores, concidadãos de Passo Fundo, venho à tribuna para tratar de um assunto urgente e grave. Peço, Miqueias, que tenha bondade de colocar algumas fotos e que os colegas analisem elas por um segundo. Essas fotos se tratam do ano de 1938, um evento conhecido como Noite dos Cristais. Antes ainda do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista. O partido nazista, que era um partido consolidado, tomava as ruas, depredava a loja de judeus, e depredando as lojas, à força e no grito, instalaram o regime que todos sabem causou a morte de milhões de pessoas. E tudo por quê? Porque diversas pessoas, enquanto esses movimentos de violência e ordem aconteciam nas ruas, mantinham-se calados. Em outras palavras, os nazistas chegaram ao poder na base da força, do grito, desrespeitando a lei e a ordem, manipulando a lei e a ordem, queimando, incendiando. E agora essas fotografias que vocês estão vendo no telão, sabem de que momento são? Exatamente agora, na esplanada dos ministérios, em Brasília, em que o Ministério da Agricultura acabou de ser incendiado, saqueado, destruído, em que o Ministério da Cultura foi invadido, em que forças policiais que tentam garantir a lei e a ordem estão trocando tiros com os manifestantes. Um momento de violência em nosso país. O presidente da Câmara dos Deputados acabou, por convocação do presidente da República, a decretar a garantia da lei e a ordem. E eu tenho certeza que alguns manipuladores irão afirmar que isso é golpe, que é manipulação da democracia, que é tentativa do presidente ficar no poder. Pois não se enganem. Existirão pessoas que tentarão equiparar o que está acontecendo agora a 1964, já solicito, presidente, meus 5 minutos, dizendo que essa intervenção do presidente garantindo a lei e a ordem é uma repetição dos fatos acontecidos em 1964, pois não se enganem. O que nós temos é uma garantia da lei e da ordem. E para que vocês saibam, a democracia, já no tempo dos gregos, 500 anos antes de Cristo, já sabiam os atenienses, se baseia na igualdade. E na igualdade, não só de um pensamento, não é homogeneidade de partido, de classe, de cor de pele. É igualdade perante uma só coisa, perante a lei. Pois a lei não pode valer para uns e não valer para outros. Não pode ser paulada para uns e marmelada para outros. A lei é a única coisa que iguala os poderosos aos fracos. Pois nós sabemos que se os poderosos têm força e dominam a política, é porque as leis não são aplicadas, não porque não existem leis. E se nós observarmos o que estamos observando hoje, e que não é de hoje, é reiteradamente de vários movimentos, tentando à força ganhar o poder político, sob a hipocrisia da democracia, eu vos digo, democracia não é contrária à legalidade. Aquele que contraria a lei e a ordem é aquele que se considera superior aos demais. Aquele que contraria a lei e a ordem é porque se considera melhor que os demais, porque não precisa obedecer os critérios comuns. Aquele que obedece à lei e à ordem é democrata, se considera igual aos outros porque se submete aos mesmos pactos e às mesmas regras. E aquele que não obedece regra, que quer ganhar na força, no grito, no tapetão, é aquele aristocrata que, embora use o epiteto de democrata, acredita que a lei e a ordem só vale para os outros. Os momentos são graves que o país está vivendo. Eu já dizia no ano passado, quando afirmava que o processo de impeachment era constitucional, não era golpe, processo previsto na Constituição, e não com a necessidade de caracterização de crime penal, pois o processo de impeachment é responsabilização política, não é crime penal. O objetivo de um processo de impeachment não é prender o presidente, é tirar um irresponsável do governo, e o mesmo se vale agora para o presidente Temer, que sofra o processo de impeachment, que seja destituído do cargo, mas dentro da lei e da ordem, não na base do grito. Do contrário, não se enganem as senhoras e os senhores. Aqueles lobos vestidos em pele de cordeiro que hoje apelam para a democracia, para diretas já, manipulando a Constituição, querem, no fundo, é perpetuar, através da violência e subvertendo os meios institucionais, a ditadura no país. É importante que estejamos atentos. Vejam bem, Miqueias, coloque, por favor, para observarmos bem a foto em que os policiais estão trocando tiros com os manifestantes. Vejam bem. Agora o seguinte, o vereador Alex
comenta agora que a troca de tiros é dos dois lados. Quem tem legitimidade no Estado Democrático de Direito para usar a força? Quem tem essa legitimidade? É qualquer um ou são as forças instituídas? É eu que tenho legitimidade para sair à rua armado? Ou é o Estado que deve prestar a proteção? É através da força, troca de tiros e pedradas? São servidores públicos que estão atirando. E por que estão atirando? Porque querem exterminar os manifestantes ou porque querem garantir a lei e a ordem? E a lei e a ordem será garantida se nós não respeitarmos os procedimentos e os processos? Será que se deixarmos, por exemplo, os manifestantes fazerem o que quer, depredarem os prédios públicos, nós teremos a democracia que esperamos? Nós não tivemos que esperar 9 meses, e reitero aqui, para tirar uma presidente corrupta do poder, aguardando todos os procedimentos? Eu também não sou a favor do presidente Temer, também quero que saia do governo. Também reclamo da falta de instrumentos institucionais para que de forma mais célere possamos trocar de governo. Sabem vocês, por isso que sou a favor do parlamentarismo, troca-se o governo sem que se prejudique com isso o Estado e a administração. Agora, não significa porque não temos instrumentos eficientes que nós devemos apelar para a ignorância e para a violência. Pergunto, e tenhamos sensibilidade, colegas vereadores, se nós flexibilizarmos as regras, afirmando que elas não funcionam, que são lentas, qual será o limite? Vereador Rude, há poucos minutos falava acerca das ocupações, ou invasões, como eu costumo chamar aqui. O jornal hoje ao meio-dia retratou isso também aqui em nossa cidade. Se nós formos buscar a implementação de direitos na base do grito e da violência, qual é o limite? Qual o limite? O que me impede, se na base da violência eu posso afirmar meus direitos, que eu invada o hospital, tire alguém da maca, como bem disse dias atrás o vereador Saul, sobre o número de pessoas que estão nos hospitais, e sabemos que faltam vagas, e tire alguém à força, pleiteando direitos. De novo, democracia pressupõe igualdade, e igualdade perante a lei e a ordem. Sejamos como Robespierre, incorruptíveis, mas incorruptíveis quanto à aplicação da lei, não incorruptíveis para afirmar apenas aquilo que nós queremos. Já lhe concedo a parte, vereador. Rapidamente, vereador Matheus. Com o seguinte ponto, antes de lhe passar a palavra. Que tenhamos sensibilidade de respeitar a democracia, mas dentro da lei e da ordem. Concedo a parte. Vereador, eu acho que o seu tempo está no fim, eu acho que não resta 10 segundos, mas dizer que é por óbvio que manifestações com fotos como Vossa Excelência mostra, chamam a atenção. Mas é necessário a gente dizer que só existe tiros sendo dados de um lado. Os manifestantes estão lá de forma pacífica, protestando contra as reformas e contra o momento político. Comunicação de líderes.